6, versículo 13, que diz bem assim a palavra do Senhor: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandassem a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Amém? 3 versículos. Tema de hoje, meus amados irmãos, hoje a escolha da liderança espiritual da igreja. Pastor, quando Jesus escolheu a liderança, quando Jesus escolheu os seus discípulos, quando Jesus escolheu os apóstolos, muitas pessoas pensam que Jesus escolheu e pronto, vem, vamos e tchau, e vai e faz. Não, irmão, nós já aprendemos aqui, em alguns estudos atrás, que há um grande processo entre a chamada e ao envio. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Jesus escolhe entre os chamados, porém, entre os chamados, muitos param pelo caminho, muitos entram num chamado com um pensamento diferente, também acabam não tendo espaço, porque Jesus não dá esse espaço. E nós encontraremos no próximo culto, nós vamos falar sobre os 12, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a chamada dos 12. Os 12 discípulos, 12 pessoas, personalidades diferentes, pessoas diferentes, profissões diferentes, nacionalidades diferentes, porém escolhidos por uma pessoa só. Jesus, ele tinha muitos discípulos, mas ele separou 12 para serem apóstolos. O que significa apóstolo, pastor? Discípulo, ele significa um aprendiz. Apóstolo é um enviado com uma comissão ou um embaixador em nome de um rei. Ele é um apóstolo. Agora eu vejo algo interessante, que os apóstolos foram chamados dentre os discípulos. Os discípulos foram chamados primeiro para serem discípulos, e depois eles foram enviados como apóstolos. Eles foram chamados, mas primeiro Jesus chamou para fazer discípulo. Jesus não chamou eles para ser apóstolo. Primeiro você vai ser chamado, primeiro você vai aprender a ser pescador de homens, e depois eu vou te enviar como apóstolo. É uma grande diferença. A ordem é primeiro converter, depois ordenar. Outra coisa que nós aprendemos ainda aqui, falando do tema, a escolha da liderança espiritual que Jesus fez. Jesus só teve 12 apóstolos, só 12 apóstolos. Os apóstolos foram os instrumentos para receberem a revelação de Deus e foram inspirados por Deus para o registro das Escrituras. Muitos dos apóstolos escreveram alguns livros das Escrituras, e não há sessão apostólica, não há sucessão. Pastor, morreu um apóstolo, se levanta outro apóstolo. Não, só existiu aqueles, entendeu? Só existiu aqueles que foram consagrados como apóstolos. Depois deles não existiu mais apóstolo. Hoje existe apóstolo, mas por reconhecimento, não por consagração, entendeu? Porque a Bíblia não nos dá esse respaldo. E quando eu vejo isso aqui, não há sucessão apostólica. Os apóstolos não tiveram sucessores depois que morreram. Você pode ver que Jesus falou: ide fazei discípulos, porque apóstolos só vão ser vocês. Discípulos vai vir após vir, vai vir,
E até hoje nós estamos sendo discípulos e formando discípulos para o reino de Deus. O apóstolo, ele precisava, pastor, ter visto Cristo ressurreto. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, o apóstolo Paulo fala bem assim, ó: não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não vi eu Jesus Cristo, Senhor nosso, e não sois vós a minha obra no Senhor? Por que o apóstolo Paulo defendia o seu apostolado? Porque ele estava dentro das qualificações para o reconhecimento de um apóstolo: ver Cristo pessoalmente. Pastor, ter tido comunhão com Cristo. Um apóstolo, para ser apóstolo, ele tinha que ter tido comunhão com Cristo pessoalmente. Atos capítulo 1, versículo 21 e 22 diz bem assim, ó: é necessário, pois, que dos varões que conviveram convosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Pastor, Judas saiu, precisava fechar o número 12, então precisava de uma qualificação para ser reconhecido apóstolo. Então tinha que ter o que, pastor? Era necessário, como diz Atos 1, 21 e 22, pois que dos varão que conviveram conosco, conviveram com Cristo, precisava ter convivido com Cristo, andado com Cristo, caminhado com Cristo, para ser reconhecido apóstolo, ter tido comunhão com Cristo. Outra característica também sobre o apostolado é ter sido chamado pelo próprio Cristo, pastor. Efésios capítulo 4, versículo 11, nós temos ali, ó: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Ele mesmo deu, ele deu, não o homem. Entendeu? Apostolado é um título dado diretamente pelo Cristo. Outra coisa que nós aprendemos: os apóstolos receberam poder especial para realizar milagres como prova de sua credencial. Eles não tinham que ter só comunhão com Cristo, não tinham que ter um chamado pelo próprio Cristo, mas eles tinham que ter milagre. A vida deles tinha que ter sinais de milagres. As pessoas tinham que conhecer esses homens pelos milagres que eles aconteciam através da vida dele. Entendeu? Então, peraí, o cara poderia ter todas as qualificações, mas não tinha milagre, testemunho de milagre, não era qualificado, não era para ser considerado um apóstolo. Pastor, Atos capítulo 2, versículo 43, nós encontramos assim a palavra: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Tinha que ter milagre na vida deles. Pastor, outra coisa que nós aprendemos: o escritor diz que a decisão de Jesus de escolher os 12 apóstolos foi uma decisão mais crucial da história. Não foi fácil escolher, não foi fácil separar, não foi fácil tirar, não foi fácil. Pastor, mas aonde que está a guerra? No natural? Não, natural não está. Entendeu? No natural não está. A guerra estava no espiritual. Olha só que interessante: ele não escreveu livros, não ergueu monumentos, nem constituiu instituições. Ele discipulou pessoas do modo mais eficaz para perpetuar o seu ministério, coisas que hoje está sendo deixado de lado: a discipulação. Hoje é separado, hoje é consagrado, mas hoje não é discipulado. Jesus, ele primeiro chamava, discipulava, ensinava, preparava, provava e depois enviava. Hoje é feito diferente. Hoje é enviado e depois você vê: meu Deus, o que eu fui fazer? Hoje é assim. Entendeu? Por quê? Porque não há o discipulado,
não há a preparação. Jesus, ele nos deu exemplo. Jesus, ele nos ensinou, ele discipulou pessoas do modo mais eficaz. Para quê, pastor? Para que o ministério que começou através dele se perpetuasse, não parasse pelo meio do caminho. Fosse um ministério que não afrouxasse, fosse um ministério que não parasse, que não desanimasse, que não desistisse. Pastor, eu vou treinar esse soldado para que quando ele estiver no meio da guerra, ele não seja um frouxo, ele continue. Jesus falou assim. Jesus ensinou os seus discípulos. Por isso que ele foi ensinando. 3 anos ele demorou para ensinar os seus discípulos. Alguns pararam pelo caminho, alguns até no último dia ainda precisavam de uma lição, uma correção. Porém, depois que ele foi, o trabalho está de pé até hoje. A palavra dele está de pé até hoje. Satanás tem tentado corromper, Satanás tem tentado estragar, Satanás tem tentado desvirtuar. Porém, aqueles que permaneceram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, têm permanecido de pé. A verdadeira igreja tem permanecido de pé e vai continuar até a volta do Cordeiro. É essa igreja que Jesus vai buscar. Pastor, quando nós vemos isso daí, a existência da igreja prova a correção de sua decisão. Olha só que interessante. Jesus, ele escolhe soberanamente. Capítulo 3, versículo 13. Alguém pode ler para nós? Do Evangelho de Marcos. Jesus, ele escolhe soberanamente. Ele tem o direito, ele tem o poder, ele escolhe quem ele quer, da maneira que ele quer. Por quê, pastor? Porque ele é soberano. E 3 verdades são dignas de observação nesse aspecto da soberania de Jesus na escolha dos líderes da igreja. Lê para nós Marcos capítulo 3 e 13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Pastor, Jesus não chamou os preferidos, Jesus não chamou os melhores amigos, Jesus não chamou os qualificados da sociedade, Jesus não chamou os estrelas, Jesus não chamou os da maioria, não. Jesus chamou, irmã Eliane, os que ele quis. Então, num grupo de 5, ele chegou lá e disse: ó, você eu quero, e os outros, eu não, ele. Jesus, ele dá de dedo e diz assim: ó, é você que eu quero, vem. Falando nisso daqui, eu aprendo algo aqui, umas 3 verdades eu aprendo aqui. A primeira é essa, pastor. Jesus, ele escolheu a liderança da igreja segundo a expressa vontade do Pai. Olha só que interessante. Lucas aqui informa-nos que antes de Jesus chamar os apóstolos, ele dedicou-se ao que, pastor? A oração. Ah, pastor, então vamos lá. Vamos lá, meia horinha de oração. Depois de um dia de trabalho, meu Deus do céu, os irmãos estão aí, praticamente estão cansados. Alguns talvez nem se alimentaram direito, vieram direto para a igreja. Ok. Jesus, para fazer uma escolha, a Bíblia diz que Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13, diz bem assim, ó: naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de quê, pastor? A fim de fazer selfie, a fim de postar que foi para o monte, não, Jesus retirou-se para o monte, a fim de orar. Antigamente as pessoas iam para o monte e oravam. Hoje as pessoas cobram o monte, mas você não vê elas na igreja orando, entendeu? Muitas das pessoas que cobravam do pastor: pastor, você não é pastor de ir para o monte. Eu falei: irmão, eu sou pastor de dobrar o joelho e orar, e não importa onde eu estiver, nada contra quem vai para o monte, mas tem muita pessoa que gosta de querer cobrar monte, mas nem na igreja, no culto de ensino, nem na oração, nem no círculo de oração, nem no Shekinah, muitas das vezes não aparece na oração. O que vai fazer lá no meio dos mosquitos? Será que vai ter coragem de enfrentar lá a solidão, a escuridão? Vai ter visagem, vai confundir folha de banana com demônio, pode ter certeza, entendeu? Vai inventar um monte de heresia. Agora eu vejo que Jesus, ele retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Passou a noite inteira orando, irmão.
A noite inteira orando. Você já teve noção? A noite inteira orando? Que mais? Orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Pastor, tinha muitos discípulos ali, porém Jesus escolheu 12. Olha o que diz o versículo. Quando ele desceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Então tinha mais que 12. Pastor, por que Jesus não escolheu 60, 70, 80? Por que 12, pastor? Já vou explicar para vocês. Por que 12? E chamou, escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Pastor, discípulos tem bastante, apóstolo é 12. Outra coisa que nós aprendemos, a oração de Jesus tem 4 marcas distintivas aqui. E a primeira marca é: ele orou secretamente. Ninguém sabia. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabia o porquê Jesus estava orando. Jesus até chamava, vamos orar? Vamos orar, então vamos orar. Mas às vezes não ia, às vezes ia o Pedro, Tiago e João. Às vezes Jesus ia secretamente, sozinho, ok. Por que Jesus ora tanto? Por que Jesus ora tanto? Porque muitas das vezes oram tanto. Por que precisa orar tanto, irmão? Irmão, existe um grande projeto a ser realizado na face da terra. E esse projeto não é assim de qualquer maneira. É através da oração. Jesus, pastor, ele orou secretamente. O versículo fala ali: retirou-se para o monte a fim de orar. Segundo ponto que nós aprendemos com Jesus, ele orou insistentemente. Pastor, é aquela oração que você só sai da presença do Senhor quando tiver a resposta. E Jesus precisava de 12 apóstolos. Ele tinha ali um grupo grande de discípulos. Ele tinha ali multidão que já estava começando a caminhar com ele. Porém, ele precisava de 12 líderes, 12 pessoas, 12 homens, 12 colunas, 12 esteios, 12 fundamentos. Ele precisava dali, pastor, 12 pessoas que iriam continuar a liderança quando ele saísse e fosse para a glória. Ele precisava de 12. Que esses 12 ia preparar mais, ia preparar, até hoje está preparando. Pastor, nós vimos aqui que Jesus também, ele orou insistentemente. A Bíblia diz que ele passou a noite orando. Tem gente que começa a orar, depois de 5 minutos termina o assunto. E aí, pastor? Aí começa a repetir. Jesus passou a noite inteira orando. Quantas horas tem a tua noite? Tem pessoas que a noite demora 5 horas, tem pessoas que a noite demora 8 horas, tem pessoas que nem amanhece, acaba pegando e emendando na outra noite ainda, entendeu? Porque tem pessoas que não olham na janela se amanheceu ou não. Tem até alumínio no vidro hoje, para não amanhecer, porque gosta de ficar orando noites e noites, ok, mas não vem ao caso isso, né? Mas Jesus passou a noite inteira orando. Vamos se dizer ali, das 8 horas, 9 horas da noite, 10 horas da noite, até 5 da manhã, né? Terceiro ponto, Jesus orou, ele orou submissamente. Pastor, é muito bom você orar submissamente. Jesus, ele passou a noite inteira orando a quem? A Deus. Isso é oração submissa? Quando Jesus estava lá na pedra orando, ó Pai, estava orando a Deus. Só que olha a submissão da oração de Jesus: seja feita a tua vontade. É muito bom a gente orar, agora ser submisso é mais difícil. Muitas das vezes nós pedimos e Deus não responde, e obedeça. Muitas das vezes nós queremos que Deus fale e Deus fala de uma outra forma, ouve, escuta. Isso é uma oração submissamente. Ele orou a Deus. Quarto ponto que nós precisamos aprender aqui em Lucas capítulo 6, 12 a 13, é que ele orou objetivamente. Você tem um objetivo quando você dobra o joelho para orar? Ou você vai orar
pelo mero ritual. Pastor, nós chegamos na igreja, então das 6 às 6:30 oração. Então eu dobro o joelho e eu nem sei o que eu vou falar. Pastor, levanta, vamos orar a hora, eu nem sei o que eu vou falar. Irmão, tenha um objetivo, um propósito para a tua oração. Jesus, quando foi orar, ele tinha um propósito. Ele tinha algo que precisava resolver. Ele tinha que escolher 12. Pastor, mas escolher entre os selecionados é fácil. Agora escolher entre pessoas que não valem nada é difícil. Entendeu? Você olha para uma prostituta e diz assim: vai ser uma mulher grande de Deus. Você olha para um viciado e você diz assim: vai ser um grande homem de Deus. Só Jesus para fazer isso. Porque nós, meu irmão, com o nosso olharzinho aqui, muitas das vezes nós, esse não tem mais chance. Aí Jesus diz assim: tu vai ver. Tu vai ver. Espera, eu vou chamar, eu vou discipular, eu vou enviar e tu vai enxergar. Tu vai dar glória quando ele está pregando. Tu vai adorar quando ela está cantando. Isso é Jesus que te chama, não é o homem. Pastor, quando Jesus ele chama, ele orou objetivamente. Olha aqui, ó. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolo. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que Jesus ele escolheu a liderança da igreja soberana e eficazmente. O chamado de Cristo é soberano e eficaz, irmãos. Jesus ele chama, e a chamada de Jesus ela é irresistivelmente. Irmão, tu pode dizer não para o homem, mas o apóstolo Paulo conseguiu dizer não para Jesus? O apóstolo Paulo, eu sempre uso esse exemplo. O apóstolo Paulo era um cara. O apóstolo Paulo tinha uma pilha de carta para matar cristão. O apóstolo Paulo ele era uma autoridade. O apóstolo Paulo tinha homens a seu redor. Agora ele se encontra com Cristo. Jesus chama ele e ele: quem é, Senhor? Olha que humildade. Eu creio que o apóstolo Paulo nunca chamou ninguém de Senhor, mas exigiu que muitas pessoas se dobrassem para ele. Agora veja o apóstolo Paulo no chão, pedindo: quem é que está falando comigo? Porque eu não estou enxergando nada. Sou eu? Eu quem? Jesus. A quem tu persegue? Mas eu estou perseguindo os irmãos lá de Damasco. Estou indo perseguir lá os pobres coitados, os irmãozinhos. Pois é, sou eu. Mas aqueles lá não tem poder para nada, não tem. Pois é, mas é eu que pelejo por eles. Mexeu com eles, tu está mexendo comigo. Entendeu? Eles só têm aparência, é um cântaro de barro. Eles só têm aparência. A aparência deles não vale nada. A aparência deles é desprezível. A aparência deles é ignorada, mas mexe com o que está dentro deles. Toca neles para você ver. Quando Jesus chama, ele chama soberana, a chamada dele é soberana e irresistivelmente. Jesus ele não apenas chama soberanamente, mas também eficazmente, pois chamou os que ele mesmo quis e eles vieram para junto dele. Pastor, você não consegue ficar no teu lugar quando Jesus te chama, entendeu? Senão vocês estariam tudo lá fora no mundo ainda, estariam lá. O que vocês estão fazendo aqui na casa do Senhor? Foi porque vocês quiseram vir? Não, foi porque Ele chamou vocês. E não dá para dizer não a Jesus. A chamada dele é eficaz. Ele é soberano, pastor. O evangelista Marcos, ele registra bem assim, ó, no capítulo 3, versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Você foi escolhido a dedo. Entendeu? De muitos você foi escolhido. Já para nascer você foi escolhido. De tantos milhões de células ali, de sementes que estavam ali lutando para chegar ao óvulo, ao embrião, né? Você foi escolhido. Agora eu vejo aqui, ó, Jesus não fez uma pesquisa de opinião entre a multidão. Para quê, pastor? Para escolher os 12. Vamos fazer aqui uma pesquisa. Vamos fazer aqui uma prova, vamos fazer aqui um levantamento, para ver quem tirar nota melhor.
né? Se fazer aqui uma seleção, vamos fazer uma seleção aqui. Jesus, quem sabe, ia botar uma prova na mão de cada um. Aqueles que tirar a melhor nota vai ser escolhido? Não. Quem sabe Jesus olha assim e diz assim: aquele que tirar a pior nota vai ser escolhido. Aquele que diz que não é nada, esse eu vou escolher. Aquele que diz que não consegue, esse eu vou escolher. Aquele que diz que não tem chance, esse eu vou escolher. Aquele que se acha nada, esse eu vou fazer o grande. Jesus escolheu para si. Jesus chama quem Ele quer, não quem quer ser chamado. Jesus chama quem Ele quer. Outra coisa que nós aprendemos: Ele é soberano e ninguém pode frustrar os seus desígnios. Pastor, se Jesus tem um chamado na tua vida e Satanás cortar a frente, Ele tira Satanás da frente, Ele joga Satanás no escanteio, mas Ele não perde você dos projetos dele. Ele não perde você dos projetos dele. Outra coisa que nós aprendemos: Ele chamou 12 e não 60. Por quê, pastor? Primeiro, porque Ele chamou os que Ele mesmo quis. Ele chamou os que Ele mesmo quis. Deixa eu só ver aqui, ó. Aqui, ó. Ele chamou os que Ele mesmo quis. Na noite que Jesus foi traído, Ele disse aos seus discípulos, João 15 e 16, o que Ele falou lá? Não fostes vós quem me escolhestes a mim. Olha o que Jesus fala na noite que Jesus foi traído: mas, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vedes e deis fruto. Entendeu? Jesus nos chamou para ser frutífero, não para ser só árvore de folha. O que acontece com a árvore de folha? O que acontece com a árvore de aparência? Ele mesmo vai lá procurar se tem fruto. Ele mesmo vai ver se tem fruto. E se Jesus chega e não tem fruto, só tem aparência, só tem pampeiro, Ele mesmo decreta a sequidão dessa árvore. Pastor, tem muita árvore secando pela face da terra, que só tinha folha, mas foi chamado. Teve uma chamada de Deus, teve uma chamada de Cristo, aceitou o chamado, mas ficou só por ali, porque Jesus fala em João 15, 16, que nós fomos chamados para dar fruto. Se nós não damos fruto, nós vamos ser cortados. Nós somos só árvore de folha. Enganamos a quem, pastor? Jesus ninguém engana, porque os discípulos, quando estavam andando com Jesus, Jesus foi procurar o fruto, não achou fruto, ok, Jesus continua a viagem. Mas na volta da viagem, Jesus continua andando. Daqui a pouco os discípulos: não é essa árvore aí que Jesus foi procurar? Está seca. Está seca. Por que será que está seca? Porque Jesus amaldiçoou ela. Não dá fruto. Só estava enganando. Entendeu? Jesus ninguém engana, mas os discípulos talvez enganavam. Outra coisa que nós aprendemos, segunda coisa que nós aprendemos aqui, ó, Jesus nos chamou porque Ele tinha em mente um novo Israel. Por que 12, pastor? Porque o antigo Israel tinha 12 patriarcas. O antigo Israel tinha 12 tribos. Pastor, agora o novo Israel, representado pelos 12 apóstolos, seria formado por pessoas de todas as nações, tanto judeus quanto gentios. Você pode ver que os 12 apóstolos não são tudo judeu. Entendeu? Nós vamos ver no próximo culto que os 12 apóstolos nem todos eram judeus. E aí? Pastor, mas eram 12. Sim, 12 representa fundamentos, portas, liderança, início, enviados. Mas não era só para os judeus. Para os judeus foi até Cristo. De Cristo veio para toda a humanidade. A promessa foi falada lá para Abraão: de ti serão benditas todas as nações da terra. Mas vai partir de mim, Jesus falou. Vai partir de mim. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a igreja, ela é universal. Outra coisa que nós aprendemos ainda, falando aqui de Lucas, falando aqui de Jesus e o seu chamado,
Jesus, ele escolheu a liderança da igreja incondicionalmente. Pastor, o chamado de Cristo é também incondicional. Os homens que Jesus escolheu não possuíam qualidades especiais, não eram endinheirados, não desfrutavam de posições social influentes, nem tinham recebido educação especializada. Eram pessoas da sociedade. Não eram líderes eclesiásticos do alto nível. Pastor, ali eram 12 homens comuns. 12 homens, na verdade, Jesus escolheu homens limitados, homens pobres, iletrados, de temperamentos explosivos. Olha quem trabalhava do lado de Jesus. Pessoas calmas, irmão. Pessoas que aceitavam tudo na boa. Concordava tudo que Jesus falava. Vamos fazer isso aqui? Vamos, meu Jesus. Vamos, meu Senhor. Mas meu Deus do céu, tinha um ali, chamado Pedro ali, que sempre era o camarada que era o partido do contra. Não. Se Jesus dizia, eu vou ser crucificado, não. Se Jesus dizia, eu vou ferir, não. Se Jesus, olha só, ninguém vai tocar isso, ninguém vai tocar. Entendeu? É mais fácil eu morrer no teu lugar. Jesus tinha cada uma ali, figurinha que Jesus tinha que ensinar. E ele ensinou. Às vezes encontra muitas figurinhas, as pessoas deixam de ensinar só porque é figurinha, só porque é difícil, só porque é uma pessoa que vem de uma personalidade forte. Irmão, se você permanecer no discipulado de Cristo, tu vai se tornar um grande líder. Nunca devemos parar de ensinar só porque é pessoas difíceis. Agora, muitas pessoas, por serem difíceis, pararam de serem ensinadas. Por quê, pastor? Porque não quiseram o ensino, não quiseram a palavra. E Jesus falou, anda na minha presença e ser perfeito. Se você ficar nos meus pés, se você ficar aqui na minha direção, no meu comando, tu pode ter certeza, eu vos farei pescadores de homens. Mas é eu que vou fazer. Você não vai sair sozinho, embora saia um monte sozinho. Ontem nós ia falar lá sobre os filhos de Seva. Pastor, 7 filhos lá em Miluíla, 7 filhos que queriam expulsar demônios, queriam fazer o que Paulo fazia. Começaram a imitar o que Paulo fazia. Paulo expulsava demônio, às vezes até os lenços levava, às vezes até a capa de Paulo levava, ok, mas Paulo era cheio do Espírito Santo. Aí começaram a querer imitar Paulo, começaram a querer fazer, querer o Paulo está fazendo, e aí, pastor, não caía, e quando caía, os demônios davam uma coça das pessoas. Quantas pessoas hoje estão imitando? Quantas pessoas hoje estão vendo? Olha lá, fulano lá fez, nossa, pois é, começa a imitar. Irmãos, seja cheio do Espírito Santo, e os sinais vão te acompanhar. Não seja fotocópia, não seja eco. Deus te chamou para ser voz, mas você primeiro precisa discipular. Olha só que interessante. Aqui eu vejo aqui, nós jamais escolheríamos esses homens, pastor. Eu jamais talvez teria a coragem de colocar um Pedro do meu lado, colocar um João, pastor. João, ele queria botar fogo numa cidade lá, queria matar todo mundo. E o Pedro que tirou a espada e cortou a orelha de um lado, imagina. E o Judas, que o pensamento dele era só materialista. O Judas vendeu Jesus. O Judas foi aquele camarada que estava sempre do lado de Jesus, mas estava lá do lado do grupinho que queriam a morte de Jesus, e ele foi vencido pelo grupinho, e foi para o grupinho, e depois quando ele viu que ele fez uma coisa errada, ele quis se arrepender até demais. O próprio Judas foi procurar a sua morte, porque não aguentou a traição, e Jesus ainda chamava ele de amigo. Jesus não rejeitou o Judas, foi o Judas que rejeitou Jesus. Mas eu não vou falar sobre isso aqui hoje.
Olha só, com esses homens ele transformou o mundo. Pastor, famosos reis tiveram seus nomes na história apagados. Agora esses iletrados, esses pescadores, esses homens que eram desprezados pela sociedade, mas foram escolhidos por Jesus, eles têm a história deles contada até hoje, e vai ter a história deles contada até a volta de Cristo. Por quê, pastor? Foram homens escolhidos por Jesus. Quer ter a história da sua vida contada no amanhã? Deixa Jesus escolher a tua vida. Deixa Ele escolher a tua vida. Aceita a escolha de Jesus. Muitos reis dessa terra já foi esquecido. Agora o Pedro, Tiago, João, Barnabé, Lucas, Tadeu e até o Judas, a história deles está sendo contada. Alguns boas influências, alguns más influências. E aí? Como é que a nossa história vai ser contada no amanhã? Como é que vai ser testemunhado no amanhã? E os frutos estamos dando hoje ou não? Outra coisa que nós aprendemos é que um líder espiritual é alguém vocacionado, pastor. Olha aqui, ó, a vocação, segundo o escritor, é como ter algemas invisíveis. Você está algemado ali, ó. O vocacionado, ele não pode retroceder. Se você tem a vocação, você não tem como voltar atrás. Quantas vezes você pensa em desanimar, você pensa em desistir, mas você é vocacionado por Deus. Você sabe que você não está aqui para homem, para Deus, você está aqui para a obra do Senhor. Então você pensa assim: nossa, mas eu estou fazendo isso para Deus, então eu vou desistir. Você tem uma vocação. Outra coisa que nós aprendemos aqui, ó, o profeta Jeremias quis deixar o ministério, mas isso foi como um fogo em seus ossos. Ele quis deixar, ele quis parar, ele quis abandonar. Ele viu: nossa, pastor, eu vou ter que falar para o rei, para ele se entregar para o inimigo. Eu sei que isso aí vai gerar punição, vão me botar no poço. Mas ele sabia que ele foi chamado para isso. Outra coisa que nós aprendemos aqui foi que Jesus, ele escolheu propositalmente, pastor, propositalmente. O escritor diz que a tarefa para a qual Jesus os indicou era tríplice. Primeiro, associação, educação e missões e expulsões de demônios. Olha só, educação e missões e expulsão de demônios. Primeiro, Jesus chamou-os e designou-os para estarem com Ele. Quantos são chamados e poucos escolhidos? Por que são poucos escolhidos? Porque depois do chamado de Cristo, muitos não continuaram com Cristo, não permaneceram em Cristo. E nós vimos em Marcos capítulo 3, versículo 14, que Jesus, ele designou 12 para estarem com Ele. Aonde eu andar, você vai andar. O que eu falar, você vai falar. Da maneira que eu agir, você vai agir. Assim Jesus fala: ei, anda no meu caminho, não sai, não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Jesus chamou eles para ser diferente, falar diferente, andar diferente, educação diferente. O Senhor da obra é mais importante do que a obra do Senhor. Nós vimos hoje que a obra do Senhor, ela tem sido algo importante, pastor. A obra do Senhor, até na política está sendo referência hoje. A obra do Senhor, em qualquer lugar, até no tráfico de droga, hoje está sendo referência. Por quê, pastor? É mais fácil você entrar com a Bíblia debaixo do braço, dentro do presídio, mas já tiveram pegando traficante, onde dentro da Bíblia tem cocaína, tem revólver. Então eles estão usando a obra do Senhor para outros fins. Por quê? Porque deixaram o Senhor da obra de lado. Estão mais preocupados com a obra, pastor. Hoje está sendo preocupado com o quê? Templos, aparências, títulos, porém o Senhor da obra não está nesse negócio. O próprio Jesus fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que eu estou à porta e bato, se me deixar entrar, eu serei. Por que Jesus está fora? Porque eles estão usando a obra do Senhor e não o Senhor da obra.
O dono da obra, o Senhor da igreja, o dono da igreja, está do lado de fora. Mas as coisas da igreja estão sendo usadas. Os babilônicos usavam os utensílios do templo. Para quê, pastor? Para festas. E hoje estão continuando usando as coisas que é da obra para as outras coisas. Entendeu? Estão usando, pastor. Estão usando. Olha só que interessante aqui, ó. Ter comunhão com Jesus é mais importante do que ser um ativista religioso. Não adianta nós sair para fora, pegar trio elétrico, fazer um monte de pampeiro ali, simular carnaval, simular qualquer irmão, não vai salvar ninguém. Não vai libertar ninguém. Não adianta, porque não liberta. Nós temos que ter comunhão com Jesus. E quando nós temos comunhão com Jesus, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá direção. E quando nós temos comunhão com Jesus e nós temos a direção de Jesus, tu pode ter certeza, tu é chamado do Egito para ser preparado, e depois tu é mandado para o Egito, tu não é contaminado. E tu arranca as pessoas do Egito, não com as artimanhas do Egito, mas com as artimanhas do céu. Salmo 1 nos dá essa prova. Não anda segundo o conselho dos ímpios, pastor. Hoje nós estamos vendo muitas vezes a obra, muitas vezes as igrejas, muitas vezes cristãos estão usando determinados conselhos dos ímpios para tentar encher as casas do Senhor. Mas não convence ninguém, não converte ninguém. Se você pregar contra o pecado, a igreja esvazia. Se você pregar a verdade, a igreja esvazia. Interessante que Jesus pregava a verdade e a igreja esvaziava. Só ficava a mulher que foi pegada em adultério na frente dele. O resto, todos eles saíram correndo. Por quê, pastor? Porque Jesus falava a verdade. Mas ele chamou, fez discípulos e disse: ide, pregai o meu evangelho. Entendeu? O meu evangelho. Outra coisa que nós aprendemos, nós precisamos aprender dele, imitá-lo, beber do seu espírito e andar nos seus passos, pastor. Como João, precisamos dizer: nós proclamamos o que temos visto e ouvido. O que é que tens ouvido? Pastor do céu, se eu te contar o que me falaram hoje, veio de onde? Veio de onde? Veio da Bíblia? Nossa, eu gosto de falar de Bíblia, eu gosto de conversar de Bíblia. Quer gastar tempo comigo? Começa a falar de Bíblia. Bíblia, meu amigo, é uma fonte inesgotável. Quanto mais tu bebe, mais tu quer, ok. Entendeu? João falava: nós temos falado, nós temos proclamado o que temos visto e ouvido. Outra coisa que aprendemos é que Jesus não chama os apóstolos para ocuparem um cargo ou tomarem parte de uma instituição. Não, Ele os chama para si mesmo. Aqui, ó, vinde a mim, vem cá. Entendeu? O que mais que ele chama? Ele tem muito a aprender. Eles têm muito a aprender sobre ele e sobre si mesmo. Jesus, ele é um modelo de caráter, porque o caráter determina a qualidade do serviço prestado, e a formação do caráter precede o serviço, pastor. Jesus fala bem assim, ó, diante dos fariseus: aprendei de mim, vinde a mim, tomai o meu jugo, que é suave, e o meu fardo. Entendeu? Jesus não chamou os discípulos para dizer bem assim, ó, agora vocês vão ser crentes, agora a vida vai mudar, agora vocês vão ser alegres, felizes, vocês vão ser os caras, vocês vão ter abundância e prosperidade. Não, Jesus falou bem assim, ó: no mundo tereis aflições. Entendeu? Quando vocês decidirem me seguir, vocês vão começar a ser perseguidos. A Bíblia diz que diz ali, ó: muitos entregarão voz para os doutores, muitos entregarão voz para ser queimados, para ser mortos, mas não desistam. Essa foi a chamada de Jesus. Para você aceitar a Jesus, você tem que tomar uma decisão, renunciar. A Bíblia diz que renunciar a si mesmo e toma cada dia a sua cruz. Olha que Jesus não falou uma cruz, todo dia tem uma cruz diferente ali, ó, né?
Às vezes a cruz é dentro de casa, às vezes a cruz é lá no trabalho, às vezes a cruz é na tua saúde, às vezes a cruz é no financeiro, às vezes a cruz é lá no Brasil, às vezes a cruz é lá. Cada dia tem uma cruz, cada dia tem um gigante. E aí? Você vai desistir? Vai desanimar? Vai parar? Só porque a cruz? Essa cruz não vai levar você à morte, ela vai levar você ao céu. A cruz que levou você, a cruz que levava você à morte, Jesus morreu nela. Essa é uma grande... As pessoas não param para entender isso aí. Ah, pastor, essa cruz está me matando. Não está te matando não, porque se tu morrer por causa da cruz, é ganho para um cristão. Morrer por Cristo é ganho. Tu vai entrar no céu e tu vai receber a coroa da vida. Por que, pastor? A coroa da vida é só para aqueles que perderam a sua vida aqui na terra, entregaram a sua vida para Jesus. Outra coisa que nós aprendemos aqui, Deus, Ele está mais interessado em quem somos do que no que fazemos, pastor. Deus não está preocupado no que fazemos, Deus está preocupado no que somos aqui, quem nós somos. Quando o apóstolo Paulo descreve as características do presbítero, ele faz 14 referências à vida do presbítero e apenas uma referência à sua capacidade de ensinar. Olha só, a vida precede o ministério. A vida é o próprio ministério, pastor. A vida do líder é a vida da sua liderança, enquanto os pecados do líder também são mestres dos pecados. Então, peraí, se você foi chamado para ensinar, cuida para que você não peque, porque até no pecado você está sendo professor. Alguém está aprendendo com você. Então cuidado, para que você só plante sementes boas. Alguém está te observando, alguém está aprendendo com você. Tu foi chamado para dar frutos, e frutos dignos de aceitação. Mas se por algum acaso você começar a dar fruto bichado, tu pode ter certeza, vai ter pessoas aprendendo a dar fruto bichado por causa da tua vida. Então, se você é mestre do bem, tu vai formar pessoas mestres do bem. Se você for mestre do pecado, tu vai formar pessoas mestres do pecado. Olha só que interessante, a maior necessidade do líder é ter intimidade com Jesus. Aqui, quem não anda na presença de Jesus não tem credencial para ser líder na igreja de Jesus. Pastor, é uma grande característica. Se não anda com Jesus, não tem credencial com Jesus, não tem intimidade com Jesus, como é que vai conseguir cuidar das coisas de Jesus? Cuidar do rebanho de Jesus. Sabe por que Davi tinha zelo das ovelhas do pai? Porque ele tinha intimidade com o pai. Entendeu? Quantos irmãos não tinham intimidade com o pai? Os irmãos não valorizavam as ovelhas do pai. Lá na guerra, lá os irmãos falaram para Davi assim: com quem tu deixou aquelas pouco caso, para não falar outras, né? Com quem tu deixou aquelas poucas? Pastor, é poucas, mas é do pai. É do pai. Tem gente zombando, mas é do pai. Tem gente tirando, mas é do pai. Tem gente que só valoriza quando o aprisco está cheio. Ei, eu estou valorizando as ovelhas do pai. Nem todas são ovelhas do pai. Tem algumas que não gostam de ficar no aprisco, tem algumas que gostam de estar para lá e para cá. São ovelhas turistas. Não gostam de ficar debaixo do cajado de pastor e ninguém. Agora Davi estava falando das ovelhas do pai. As poucas ovelhas do pai eu deixei com alguém da minha confiança. Não estão dispersas, não estão sozinhas. Eu posso sair de uma gigante, mas as ovelhas estão protegidas lá. Se elas estão dentro do aprisco, elas têm comida, elas têm proteção, elas têm amparo, elas têm amor, elas têm comunhão. Mas elas são do pai. E o líder precisa entender isso. Outra coisa que eu vejo aqui, pastor, Jesus chamou-os e designou-os para os enviar a pregar. Olha aqui, ó, Marcos escreve em Marcos capítulo 3 e 14, o que diz lá? Marcos capítulo 3, versículo 14. Ele nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Para primeiro estiver com ele, depois vai pregar.
Tem muita gente que não gosta de estar com Jesus. Tem muita gente que não gosta de escola dominical. Tem muita gente que não gosta de participar de uma escola teológica. Tem muita gente que já diz, eu sei tudo, eu sou tudo, mas não consegue. Não desenvolve. Não consegue formar. Não consegue dar frutos. Pastor, Jesus, ele então designou 12 para os enviar a pregar. O ministério dos apóstolos derivou-se sua origem não da igreja ou do povo, mas de Cristo. Eles foram chamados do mundo para serem enviados de volta ao mundo como ministros de reconciliação. Moisés estava onde, pastor? Moisés estava no Egito. Deus tira Moisés do Egito, prepara ele lá em Jetro, depois envia ele para o Egito, pastor, para quê? Para salvar o resto que sobrou lá. Para salvar o resto. Entendeu? Mas primeiro Deus tem que nos tirar, Deus tem que nos preparar, Deus tem que nos capacitar para depois nos enviar. Tu pode ter certeza, se está preparado, capacitado, fortalecido, com intimidade com Jesus, ele vai e não se contamina. Ele vai e não é convencido, mas ele convence. Ele vai e não começa a trocar verdade por mentira só para não perder pessoas. Não, Senhor. Ele vai e continua falando o que Jesus ensinou ele aqui. Vai lá e fala a verdade. Se creres, eles vão aceitar. Se não crer, bate o pó do pé e parte para outra cidade. Jesus chamou isso e nos ensinou. Outra coisa que ele diz também, o escritor diz que a ênfase em que Jesus era oposta à ênfase dos fariseus. Olha só, pois enquanto esses pregaram a separação das pessoas comuns, Jesus agora envia seus apóstolos ao mundo de uma forma e de uma outra forma de chamada. Primeiro, os fariseus não gostavam de sentar com os publicanos. Os fariseus não achavam os publicanos. Agora Jesus vem e começa a sentar com os publicanos. Jesus vem e começa a conversar com as prostitutas. Jesus vem e começa a ir lá no leprosário. Vai lá no tanque de Betesda, onde nós estávamos conversando sobre esse tanque. Vai lá no meio do tanque de Betesda, lá onde está um monte de leprosário, um monte de aleijado. E Jesus vai lá, pastor. Os fariseus não iam lá não. Os fariseus tinham as roupas muito elegantes para ir lá no meio das pessoas com problema. Os fariseus gostavam das esquinas, das ruas, das grandes praças. Os fariseus até andavam bem pomposamente, para que todo mundo olhava e via, olha só que santidade, irmão. A santidade não está na maneira que tu anda, a santidade não está na tua posição, a santidade está na tua relação com o próprio Cristo. Quanto mais perto do próprio Cristo você estiver, mais santo você vai estar. Quanto mais dentro do santo dos santos você estiver, mais protegido e mais a glória do Senhor vai refletir na tua vida. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que a autoridade dos apóstolos era tão real que Jesus diria: quem vos recebe a mim, entendeu? Quem vos recebe a mim, me recebe. Então, tipo assim, Jesus também falava: agora quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Pastor, entrou o representante do céu lá na tua casa, está entrando o próprio Cristo. Você está fazendo algo para alguém que era de Jesus, está fazendo pelo próprio Cristo. Entendeu? Um copo d'água. Um copo d'água. Entendeu? Aquele que dá um copo d'água está dando para o próprio Cristo, irmão. Seja copo d'água para Cristo. Hã? Pastor, mas essa copo d'água, isso aqui não é nada não, tem pessoas que ainda dizem, isso aqui está sobrando, eu ia jogar, não, tem gente que fala ainda assim, eu ia jogar fora, pastor, eu ia jogar fora, tá? Né? Aí nós vemos a palavra de Deus falando bem assim, Mateus capítulo 10, versículo 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. Isso é algo interessante para quem está te recebendo e algo interessante para você que está indo. Você sabe que você está representando o próprio Cristo. E você que está recebendo, sabe que está recebendo um representante do céu. Mas pastor, o camarada não é nada. Mateus capítulo 10, versículo 40, abre lá e lê. Você não é capaz de pensar que é eu que estou falando. Mateus capítulo 10, versículo 40. O que diz lá? Quem vos recebe a mim,
me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, traduzindo, se você recebeu um representante do céu, está recebendo Cristo. E o próprio Cristo disse: se recebeu eu, está recebendo o próprio Pai. Por que, pastor, está recebendo o próprio Pai? Porque lá a Bíblia diz: eu e o Pai somos um. Entendeu agora? Recebe Cristo que tu recebe o próprio Pai. O ministério dos apóstolos deveria ser exercido no mundo inteiro. Eles foram, pastor, inicialmente enviados para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mais tarde para todas as nações. Pastor, primeiro o ministério de salvação foi para a casa de Israel, até chegar em Cristo. Quando Jesus nasceu, Jesus expandiu para todas as nações, até chegar aqui na Austrália. E a pregação da palavra, ela é espinha dorsal do ministério. É mais importante do que a própria administração do sacramento. De nada adianta nós ter uma liturgia linda na igreja. De nada adianta nós ter tudo organizadinho, tudo preparadinho, nossa, tudo sincronizadinho, se não tivermos o ensino da palavra do Senhor. De nada adianta. De nada adianta as apresentações, de nada adianta a decoração, de nada adianta o glamour, a fachada da igreja, o nome, o título, de nada adianta isso se não tiver ensino da palavra do Senhor, pastor. Os apóstolos deixaram de servir as mesas para se congregarem exclusivamente à oração, para se consagrarem exclusivamente à oração e ao ministério da palavra. Atos capítulo 6, versículo 4 diz bem assim, ó: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Mas eles serviam a mesa. Servia a mesa? Eles estavam lá preparando lá a comida lá fora. Eles estavam preparando a mesa lá fora. Mas espera aí, o que é mais prioridade? A comida de dentro ou a comida de fora? A comida de dentro. Então o que eles fizeram? Eles começaram a se consagrar. Eles prevaleceram no que, pastor? Na oração e no ministério da palavra. Eles se dedicaram aqui na palavra. Pastor, outra coisa que nós aprendemos: um ministro que não prega a palavra é como uma lâmpada sem luz. Nós aprendemos sábado à noite. Existem muitas pessoas hoje que é só o pau da tocha. Tocha não tem. Tem o cântaro, tem a buzina, tem até o pau da tocha, mas não tem o fogo. Não tem o fogo. Vamos enfrentar os gigantes, vamos enfrentar os inimigos, vamos enfrentar o inimigo, não vai ter medo de você, porque você não tem o fogo. O Espírito Santo, pastor, uma trombeta silenciosa. Pastor, uma vigia adormecido. Um ministro que não prega a palavra de Deus é como um vigia adormecido. O que adianta ser vigia? Eu já trabalhei de sentinela lá no exército. Estava lá na torre, lá no batalhão, e muitas das vezes eu pegava um fuzil e dobrava assim, colocava ele de lado, encostava na cancela e dava as cochiladinhas. Quantas vezes vinha o sargento guia no escuro e aí falava, até você saber onde está o inimigo já podia ter tomado o teu fuzil, já podia ter te matado, já podia ter te amordaçado ali. Um ministro que não prega a palavra do Senhor, que não prega o ensino, é um vigia adormecido. Ele vai ser pego pelo ladrão. É só questão de tempo. Outra coisa também que é um fogo apenas pintado na parede. Pastor, eu sou tocha pintada, eu sou fogo pintado. Não tem fogo. O fogo é só uma pintura. Que linda pintura, mas não aquece, não queima, não esquenta. É só uma pintura. É bem diferente do que o ministro que tem a palavra do Senhor. Olha a diferença, pastor. Terceiro lugar, ele chamou-os e designou-os a exercer autoridade para expelir demônio. Tá? Marcos capítulo 3, versículo 15, diz bem assim, ó: e a exercer a autoridade de quê, pastor? Expelir demônio. Sabe o que é expelir? É fazer sair, é fazer jogar para fora. Expelir é expulsar, é sair do corpo, pastor, é fazer expulsar do corpo, mesmo que não queira, é forçar a saída. Olha só que interessante,
O líder espiritual é alguém que tem intimidade com Cristo, proclama a palavra de Cristo, tem autoridade espiritual para quê? Para resistir às forças do mal que oprime as pessoas. Quantas das vezes você vê um endemoniado cair, em vez de você avançar, você recua? É só você ver em determinadas igrejas, cai um endemoniado ali, as pessoas saem tudo assim, afasta tudo aqui, afasta, aquelas pessoas de aparência, afasta tudo, até o obreiro foge, entendeu? Tem obreiro que já se esconde, se finge que vai no banheiro, né? Agora, às vezes se levanta aquela irmãzinha do círculo de oração lá, que muitas vezes ninguém dava nada, né? Vem aquele irmãozinho, né? Se levanta aquele diácono, aquele pastor lá que muitas das vezes é desprezado, por quê? Porque ele fala a verdade, se levanta, vem lá, em nome de Jesus, sai, o sangue de Jesus está comigo, e aquela vida é libertada. Aí as pessoas olham assim, olha, meu irmão, quando você mostra o fogo que tem dentro da tua vida, você faz a diferença. Quando você mostra o fruto, quando você mostra a tua qualificação, quando você mostra a tua intimidade que você tem com o Pai, as pessoas olham para você e dizem assim: nossa, tem coragem? Tem. A autoridade vem do céu. Não fomos chamados para ser covardes, não fomos chamados para ser vencidos, fomos chamados para vencer. Pastor, quando eu vejo algo interessante, falando aqui, o líder espiritual é alguém que tem intimidade. O líder da igreja precisa conhecer a autoridade que tem o nome de Jesus. Pastor, quando Eliseu, ele pegou a capa de Elias, ele atravessou de volta o Rio Jordão, pensou: nossa, eu tenho autoridade, eu agora tenho porção dobrada. E aí, como é que é essa autoridade? Veio as pessoas lá, 42 meninos de rua veio lá: ei, sobe careca, sobe calvo, sobe calvo. Ah, sou calvo, sou homem de Deus. Homem de Deus, sobe então, homem de Deus, porque o outro homem de Deus subiu. Agora eu quero ver você fazer igual o outro. Irmão, tem tanta gente que espera do outro, o tempo do outro já foi. Agora é o tempo do Eliseu. Só toma cuidado com a porção dobrada que está na tua vida. Você não vai sair ursa para comer 42 meninos, entendeu? Às vezes esses meninos aí poderiam ser salvos, mas a porção dobrada que você ainda não consegue dominar, você acaba dizendo: aí não. Tem tanta gente dizendo assim: nossa, a pessoa lá roga praga, a pessoa lá roga praga. Não, irmão. Quando a palavra é de Deus, ela é dita com autoridade, ela se cumpre. Então não tenha isso como praga, tenha isso como palavra de Deus. Apenas a palavra de Deus, ela se cumpre na íntegra. Tem gente que não tem, tem gente que tem medo disso. Em vez de levar isso para o lado bom, leva isso para o lado mal. Paciência. Quando eu vejo aqui, diante desse nome, todo joelho se dobra no céu, e na terra e debaixo da terra. Irmão, quando você fala do nome de Jesus, o inferno tem que se dobrar, o céu, os anjos se dobram, e aqui na terra o povo tem que se dobrar também, porque o nome de Jesus é sobre todos os nomes, pastor. A autoridade de Jesus é sobre todas as autoridades. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele não é qualquer um. Tocou nesse nome, tu pode ter certeza, vai surtir efeito. Por isso que a palavra de Deus diz que nós não podemos usar esse nome em vão, porque ela vai surtir efeito. A palavra de Deus não volta vazia. Falou no nome de Jesus, vai surtir efeito. Não fale o nome de Jesus em vão. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, mas pode ter certeza, vai ter consequência, porque está escrito. Não usam o nome de Deus em vão. Os judeus, tão tementes que eles são do nome de Deus, ele escreve sem o E, ele escreve Deus. Por quê, pastor? Só para não mencionar o nome de Deus. Eles tiram o E, eles colocam Deus, só por temer a Deus. Ando com aquele equipar na cabeça. Por que, pastor? Temer a Deus. Eles dizem, através daquele equipar, eles dizem que tem alguém maior que a gente acima deles.
Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Quando eu falo aqui, o líder ele precisa ser uma pessoa de discernimento espiritual, para distinguir aquilo que oprime as pessoas. Irmão, quantas vezes nós não discernimos e nós achamos que estão se aproximando muitas das vezes com boas intenções, e estão se aproximando com armadilhas. Olha só, Jesus lá em Mateus 4, Jesus lá no deserto, estava lá no deserto, quem foi que se aproximou de Jesus? O próprio Satanás. O próprio Satanás. Pastor, mas a Bíblia diz que Satanás se aproxima através, transfigurando em anjo de luz. Pois é, irmão, quem é usado por Satanás, enquanto não se converter, vai continuar sendo usado por Satanás, pode ter certeza. Vigia e usa a palavra, porque é só você usar a palavra que ele se manifesta de novo. Olha só, Jesus lá no deserto, Mateus capítulo 4, pode confirmar lá. Jesus lá no deserto, sozinho, comunhão com o Pai, e ali consagrando. Lá vem Satanás, lá vem Satanás, de boa, vem Satanás bajulando, vem Satanás se aproximando, vem Satanás te agradando, pode ter certeza, vai tentar torcer a palavra. Mas Jesus era firme na palavra. Jesus não negociava a palavra, Jesus conhecia a palavra. Jesus tinha intimidade com o Pai, e ele trocava tudo. Tanto é que ele estava 40 dias no deserto, por causa do Pai. Foi o Pai que levou ele para lá. Só foi começar a torcer a palavra, Jesus fala bem assim: não, peraí, palavra eu sei, meu irmão, tu está torcendo. Tu está torcendo. Não, Senhor, nem só de pão viverá o homem. Ok, Satanás sai, e daqui a pouco volta de novo. Leva Jesus lá no pináculo, lá em cima da montanha, ali na Judéia, ali um dos montes mais altos que tem ali. Lá vai o monte da tentação. Coloca Jesus lá em cima. Tá vendo? Começa a te bajular. Começa a te bajular, irmão. Cuidado com as bajulações, porque quando elas vêm fora do tempo, elas não vêm para te ajudar, elas vêm para te fazer cair. E Jesus lá em cima, né? E o Satanás fala bem assim: olha só, olha os reinos desse mundo, poder, olha só, olha a liderança, olha os reinos, olha a potência, tudo isso te darei, irmão. Jesus fala para o próprio Pilatos, lá com Herodes, vai dizer assim: ó, nenhum poder teria se não tivesse do Pai sido concebido. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus conhece o Pai, Jesus conhece o poder, e Jesus também sabe discernir quem é Satanás. Nenhum poder tu teria para me dar, meu amigo. Pai, ficar lá vai Satanás sair de novo. Lá vem Satanás agora. Pega Jesus lá em espírito, lá no pináculo do templo, lá em cima do templo, lá, quem sabe, no santo dos santos, lá onde só o sumo sacerdote pode entrar uma vez por ano. E agora, pastor, Jesus lá em cima do templo, no pináculo do templo, do lado de fora, todo mundo no pórtico de Salomão, todos os judeus ali, que estavam ali esperando a vinda do Messias, o Salvador. Ali, se ele se joga para o lado de dentro, ele estaria entrando no Santo dos Santos, aonde era só o sumo sacerdote que poderia entrar uma vez por ano. Jesus era o sumo sacerdote, sim, mas tinha hora, data e momento para ele entrar. E ele não ia entrar, ele ia acabar com o véu. Mas não era a hora que Satanás queria, era a hora que Deus. Aí sabe o que Jesus, sabe o que Satanás fala? Jesus, minha filha diz assim: se joga. Por quê? Deus dará ordem aos seus anjos, está escrito, porque está escrito. Deus dará ordem aos seus anjos, que virão e não te deixarão que tu tropece de uma pedra para baixo. Ok. Imagina o papo que Satanás estava falando ali. Não está na Bíblia, mas imagina. Olha só, o povo não está esperando o Messias. Então, olha como é que vai ser a tua chegada. Você vai chegar e os anjos vão te segurar e vai te colocar no chão. Todo mundo vai te reconhecer como Messias. Ei, não é assim que é para reconhecer
Messias é para ser adorado. Eu não vim para obrigar ninguém a me adorar, eu vim para convencer. Eu vou ter que nascer, eu vou ter que crescer, eu vou ter que viver, eu vou ter que ser tentado, eu vou ter que ser cuspido, eu vou apanhar para que eles vejam que eu vim para fazer o bem e eles vão ter que receber, caso contrário. É assim que eles vão ter. Mas então se joga para o lado de dentro. Você não vai ser o sumo sacerdote? Então, o outro sumo sacerdote que se vira lá, você é o cara, você se entra lá de dentro ali. Não, Senhor, se eu entrar antes do tempo, eu vou ser fulminado. Entendeu? Nada para Deus é feito fora de ordem. Tudo tem um tempo determinado. Eclesiastes 3, sabe o que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás, porque é só o Senhor que eu vou adorar. Entendeu? Ei, aprenda a discernir quando é a obra de Satanás, quando Satanás vem, quando pessoas usadas por Satanás vêm. Aprenda a discernir quando você está lá no deserto e eles querem que transforme a pedra em pão, quando você está lá em cima da montanha e eles dizem, olha só o que você está perdendo, quando você está no santo do santo e eles dizem assim, olha só, você é, mas não é, cuidado para não pular para dentro do santo antes do tempo. Jesus não pulou. Jesus não pulou, pastor, mas o povo vai ter que reconhecer dessa forma. O povo vai ter que reconhecer através dos frutos. Ninguém vai ser forçado a reconhecer ninguém desse jeito. E não é Satanás que vai vir dar testemunho de você. Rejeite o testemunho de Satanás. Rejeite a bajulação de Satanás. Quando Satanás começa a bajular, tu pode ter certeza de uma armadilha lá na frente. Nada é feito antes do tempo. Quando eu vejo aqui, a autoridade não é do líder, ela é uma autoridade delegada, pastor. Ele apenas a exerce em nome de Jesus. Essa autoridade vem do alto, ela está no poderoso nome de Jesus. Então, se tu foi chamado para ser uma autoridade do céu, essa autoridade tu pode ficar tranquilo, ela não vem de ti, ela vem de lá. Então só faça o que Deus te mandou e o resto deixa no poder da palavra. Pastor, mas eu vou enfrenta, filho, porque o poder da palavra, ela tem poder. Para quê? Pisar escorpiões, pisar na serpente, se beber coisa mortífera não te fará mal algum. Vai colocar a mão sobre os enfermos e o curarão. Vai expelir demônios ali, pastor. Por quê? Você tem a autoridade do céu, você tem intimidade com Deus, você tem a glória do Senhor, você está na presença do Senhor, você faz a diferença, você não negocia com Satanás, você não aceita as propostas de Satanás. O teu negócio é com Deus, o teu negócio é com a palavra. Deus tem comunhão e tem compromisso com quem tem comunhão com Ele. Caso contrário, é só uma pintura na parede. Quando nós vimos isso, nós entendemos que quando Jesus escolhe, Ele escolhe, e os escolhidos permanecem pertinho dele. Jesus escolheu para si, Ele escolheu, e que nós possamos permanecer no ladinho de Jesus, aprendendo com Jesus. Pastor, ide e fazei discípulos. Hoje a nossa responsabilidade é de ir e dar frutos. Que tipo de fruto, pastor? Digno de aceitação. Por quem? Pelo homem? Não, por Deus. O homem aceita qualquer coisa, o homem aceita qualquer fruto. Tem muito fruto enxertado por aí que não tem semente. Nós aprendemos em algum colo aí atrás. Fruto que não tem semente. Mas é bonito o fruto, pastor. Mas olha que coisa mais linda esse fruto. Pois é, não tem semente, é fruto estéril. Deus quer que você dê fruto, e fruto com sementes férteis, para onde esse fruto for alimentado alguém, essa semente seja plantada e dê frutos e frutos e frutos e frutos, e Deus venha salvar essa humanidade.